Bom, gente, voltamos. Vídeo novo. E seguindo a tradição da semana, a gente começa a semana com quem? Com os babacas que pisaram por aqui, né? Que passaram pela história da humanidade. E talvez esse seja um dos seres humanos mais execráveis que a gente já teve notícia, tá? Eu vou fazer um misto aqui entre duas coisas. Entre o nome importantíssimo durante a ideologia fascista, né? Um nome importantíssimo para a ideologia fascista. E eu vou ter que contar a história do cara também, porque, querendo ou não, é importante pra gente compreender o rolê todo, beleza? Antes da gente começar, eu já peço para que vocês deixem um like, para que vocês se inscrevam, se não tiver inscrito ainda. Comentem se puderem, para poder dar um engajamentozinho aí. Se tiver também para quem compartilhar, faça, porque vai me ajudar. E vamos começar. Gente, eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, pra falar a verdade. É um assunto meio... eu considero um pouco triste até, sabe? Mas a gente precisa falar, né? A gente precisa conversar sobre, é um período histórico. E muito dessa ideologia, parte dessa ideologia, tem sido bastante disseminada na nossa realidade atual, né? A história conversa com o presente, né? Infelizmente. Nas coisas boas e nas coisas ruins também. Bom, vamos lá. Benito Mussolini. Benito Mussolini era um italiano, né? Ele, num primeiro momento, ele aparece como membro do Partido Socialista na Itália. Ele escrevia para o Jornal Socialista. Só que defendia algumas ideias que o Partido Socialista não apoiava. Como quais, Carol? Como a participação da Itália na guerra, por exemplo. Até então a Itália não tinha entrado na guerra de fato, mas estava sofrendo pressões dos países aliados, né? Ali por volta de 1914. Enfim, aí escrevia sobre, apoiava a entrada da Itália na guerra, já tinha ali uma tendência bastante patriótica no discurso dele, e, enfim, não agradava muito os princípios socialistas do qual ele fazia parte, né, do partido. Com isso, ele foi expulso do partido, tá? A história nos conta que a Itália entrou na guerra, né? Afinal de contas, estava sofrendo algumas pressões ali e passando por crises também, alguma crise econômica um pouco complicada, uma crise política um pouco complicada. Então ela vai para a guerra, se alia a França e a Inglaterra, tá? E a França e a Inglaterra faz a promessa de conquista de territórios, né? Uma partilha ali bacana, um considerável lucro para a Itália. No entanto, quando a guerra termina, apesar dos países aliados vencerem, a partir do Tratado de Versalhes, que foi um dos tratados assinados depois da Primeira Guerra Mundial, que eram vários tratados de paz, né? Esse tratado não foi muito benéfico para a Itália. A Itália saiu um pouco humilhada da Primeira Guerra porque perdeu muitos conflitos, ficou com a economia ainda mais abalada, a política ainda mais abalada, e isso meio que humilhou um pouco o sentimento patriótico italiano, sabe? As pessoas não ficaram muito satisfeitas com a atuação da Itália na guerra, e aquilo que havia sido prometido pela Inglaterra e pela França não foi exatamente cumprido, tá? Então é nesse cenário aí de um pouco de revolta dos italianos que a gente começa a falar do nascimento do fascismo. Pois bem, depois da Primeira Guerra, a gente tem na Itália um crescimento de movimentos de esquerda, influenciados também pela Revolução Russa, a gente não pode negar. Porém, foi um movimento que eclodiu no sentido de greves, muitas manifestações populares, muitas ocupações dentro de fábricas, as coisas desse tipo, sabe? Sindicatos sendo criados. E isso acendeu um alerta em quem? Na elite, óbvio, porque afinal de contas nunca foi muito interessante para a elite esse tipo de movimento popular, né? E além disso, a gente tinha lá a Revolução Russa acontecendo, né? Os comunistas tomaram poder na Rússia e acendeu esse botão vermelho aí na cabeça da elite.
Isso tornou um terreno fértil para que a figura, né, do Mussolini tomasse um poder maior, porque ele aparece na história justamente apoiando a ideia da elite, né? Apoiando a ideia anticomunista, a ideia de perseguição aos comunistas, perseguição às pessoas que lutavam, né? Que tinham a luta de classes como ideologia principal. E ele começa a perseguir essas pessoas. Daí foi montada, né, o movimento que foi chamado de Camisas Pretas, que inclusive eu falei sobre os integralistas aqui no Brasil, dos Camisas Verdes. As Camisas Pretas lá na Itália tiveram o mesmo sentido, tá? Era um grupo de milícia, né, bastante violenta, que, enfim, protegia o Estado contra os comunistas. Eles perseguiam comunistas. A ideia principal era essa. Até porque o Mussolini nutria um ressentimento, sabe, lá do Partido Socialista, que havia expulsado ele, não tinha aceitado muito bem as ideias ultranacionalistas que ele tinha. Então ele já nutria esse ressentimento aí, sabe, essa mágoazinha no fundo do coração. E foi nesse cenário que eles começam a conseguir mais pessoas, né? Conseguem disseminar a ideologia por mais lugares, e foi conseguindo mais seguidores, e foi crescendo o partido, e foi crescendo o movimento. Só que, por serem muito violentos, por trabalharem muito com a violência, eles tinham um entrave de não serem levados tão a sério assim, né? A elite não dava muita confiança para eles por conta dessa coerção toda, dessa perseguição toda, essa violência toda. Então, eles fundam um partido fascista para institucionalizar a ideologia deles, né? O partido fascista ganha força, tá? Ali por volta de 1922, a gente tem a marcha, né? A marcha sobre Roma, que tinha a ideologia principal de demonstrar força mesmo do partido. Teve bastante apoio popular, sim, porque a essa altura do campeonato a doutrinação fascista ela era muito presente. Uma mentira que é contada várias vezes, né, gente? Acaba convencendo uma galera. A gente vê aí um monte de gente lutando contra fake news, mas você abre redes sociais, é o que mais tem, é fake news, é mentira, sabe? É discurso de ódio. Então, quando esse discurso ele vai tomando força, fica cada vez mais difícil de você desconstruir, certo? E era isso que estava acontecendo lá. Conforme a elite ia apoiando a ideologia fascista, essa ideologia ganhando mais força. Por quê? Porque disseminava mais o seu discurso, né? Pregava contra os comunistas, perseguia comunista, demonizava e pintava um inimigo que, enfim, que acabou tomando força real. E a demonstração popular dessa força foi essa marcha sobre Roma, né, que teve o apoio em massa e tinha também a intenção de pressionar o rei, porque na Itália, a Itália ela era uma monarquia parlamentarista. Eles queriam pressionar o rei para que nomeasse Benito Mussolini o primeiro-ministro da Itália. E aí o rei estava numa posição de pavor, né, porque ele estava apavorado realmente na possibilidade de talvez acontecer uma guerra civil, caso ele não nomeasse o Mussolini. E em contrapartida também estava apavorado de talvez acontecer uma revolução, assim como aconteceu na Rússia. Então, nesse cenário, o que ele faz? Ele nomeia o Mussolini como primeiro-ministro da Itália. E aí foi que começou a ladeira, né, escorregar cada vez mais baixo. Por quê? O Partido Fascista, ele aparece na Itália como o salvador da pátria, tá? Não muito diferente do fenômeno que a gente tem visto por aqui. Ele aparece lá como uma terceira via, sabe? Uma coisa que ia mudar os ares, ia vir para mudança. E nesse contexto a gente tem o Mussolini como líder supremo, né? No fascismo isso é muito presente também, essa adoração ao líder, né? Esse líder mais autoritário, um líder mais
incisivo, né? E foi isso que aconteceu lá. Muitas pessoas compraram o discurso, né, apoiando o regime. Mussolini entra e as pessoas tinham a esperança dessa terceira via milagrosa. Nas eleições de 1924, foi uma eleição bastante conturbada, afinal de contas foi marcada por fraudes, muitas fraudes, mas que essas fraudes também auxiliaram o partido fascista, colocando diversos representantes dentro do Congresso, junto com Mussolini. Essas fraudes foram denunciadas por um jornalista italiano, mas esse jornalista acabou sendo assassinado. Isso ainda em 1924. Quando a gente chega em janeiro de 1925, Mussolini assume a responsabilidade sobre o assassinato desse jornalista. E junto com isso, ele também institucionaliza a censura contra meios de comunicação. Ele declara aberta, né, a caçada a comunistas, vira totalmente proibido. E no decorrer do tempo ele dissolve partidos políticos de oposição, né, e institui realmente a ditadura na Itália. Bom, gente, e aqui agora eu vou falar com vocês sobre as características principais do que foi o fascismo por lá, tá? A gente tem a figura autoritária, né, do chefe de Estado. Mussolini passa a ser chamado de Duce, que quer dizer líder. E essa figura autoritária, ela vem realmente carregada dessa ideia de herói, né? É um culto ao líder absurdo. É também uma ideologia muito, muito, muito nacionalista. Muito nacionalista. O que não seria um problema se não fosse carregada do o meu país é melhor que o seu. Isso gera uma xenofobia, um preconceito muito grande. O afastar o que é diferente, certo? O meu país é grande, o meu país precisa ser grande. E também vem junto com isso a ideia do expansionismo, né? O imperialismo. Meu país precisa se expandir, né? O fascismo, ele tem a ideia do saudosismo, sabe? A história. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso também, mas sabe? Antigamente que era bom. Lá, o discurso era que a Itália precisava ser grande novamente, como foi um dia com o Império Romano. A expansão territorial precisava acontecer. Além disso tudo, a gente tem a presença do militarismo como força coercitiva para que o Estado realmente detivesse o poder absoluto, né? Porque quando você tem uma força militar para frear qualquer manifestação popular, fica muito mais fácil de controlar o todo, né? A massa. Outra coisa muito presente, o protecionismo, muito presente também, que é a ideia do eu sei o que é melhor para você, então fica aí que eu resolvo, sabe? O que impede as pessoas de manifestarem opinião, enfim. Era um regime antidemocrático, porque, de acordo com o pensamento fascista, a democracia, ela dá a possibilidade de eleições de líder antinacionalistas, né? Eleições de líder talvez comunistas, e isso daí é inaceitável, né? Eles são tidos como inimigo da pátria. E o protecionismo também está nesse sentido, do que você não precisa votar, sabe? Não precisa votar. A gente aqui vai resolver tudo. Você não precisa se preocupar com isso. A partir do momento que Mussolini entra, né, de fato numa ditadura, a gente tem uma espécie de corporativismo também sendo colocada na sociedade, porque os sindicatos, eles são separados, né, em blocos lá, e a gente tem os sindicatos dos patrões e a gente tem o sindicato dos trabalhadores. E o Estado era a força que mediava a relação entre os dois, entendeu? Então, a negociação entre os dois, ela era intermediada pelo Estado. Era antiliberal também, porque apesar de ser anticomunista, eles também eram a favor de um Estado forte, grande economicamente, fazendo com que as empresas,
deveriam ser estatais, sabe? O Estado deveria deter a maior parte da riqueza. Porém, eles eram a favor da propriedade privada, tá? Isso daí também é uma marca bastante presente. Como eu falei para vocês, a doutrinação ela era feita de forma muito massiva, tipo, sabe? A pregação, né, da ideologia fascista, ela acontecia de forma muito agressiva. Meios de comunicação, veículos de comunicação eram todos atrelados ao governo e disseminavam a ideologia do governo, tá? É importante a gente lembrar também que houve um apoio da Igreja Católica ao regime fascista. Por quê? Porque a Igreja Católica já vinha com alguns objetivos, né, que não estavam sendo muito bem atendidos pelos então governos que tinham passado pela Itália anteriormente. E para conseguir o apoio da Igreja Católica, que era uma força muito grande dentro da Itália, e Mussolini sabia que se não tivesse esse apoio, iria ficar difícil para ele, ele firma um tratado com a Igreja Católica, que foi o Tratado de Latrão, que dava poderes mais absolutos da Igreja Católica dentro do Vaticano, né, e reconhecia o catolicismo como religião oficial do país, tá? Então ele criou o Estado do Vaticano, fez esse acordo aí com a Igreja Católica, e a Igreja Católica deixou eles à vontade para poder trabalharem da forma que acharem melhor. Esses daqui são os principais pontos do fascismo. Quando a gente tem o fascismo já mais próximo do nazismo na Alemanha, né, quando lá o Mussolini e o Hitler não cansaram de ser uns diabos sozinhos e aí decidiram se unir, a gente tem também a incorporação aí da xenofobia, a gente tem a incorporação aí da perseguição antissemita, né, perseguição contra judeus e enfim, judeus, ciganos, toda essa galera aí começa a ser perseguida também, mas isso daí é um pouco mais pra frente. No contexto geral, o fascismo era mais isso que eu falei anterior aqui. Bom, gente, quando Mussolini entra no poder na Itália, a gente tem uma certa estabilidade econômica no país. Porque ele congela o salário, a inflação que estava muito alta consegue dar uma equilibrada, ele congela o salário, ele consegue resolver algumas questões aí. Só que, com a crise de 29, a Itália se vê de novo numa crise econômica muito sinistra, né? Uma crise política, uma crise econômica muito sinistra. E aí, o que acontece? Ele se dá conta de que precisa de novos territórios, né? Precisa alcançar novos territórios, expandir, né? A ideia imperialista dele retoma com toda a força. E aí ele começa realmente a se expandir. A gente tem a invasão da Etiópia, a gente tem o apoio dele ao governo Franco, né, na Espanha, onde estava tendo a guerra civil, ele apoiou o poder do presidente lá, que também era um outro imbecil, mas sobre Franco a gente fala em outro momento. E a gente tem ele se mancomunando com o Camuningo lá na Alemanha. Quando ele se junta lá com o infeliz, a gente tem esse sentimento antissemita também incorporado no fascismo. Bom, eles entram na Segunda Guerra Mundial, tá? Com essas ideias aí imperialistas, com essas ideias de expansão de fronteiras, né? Expansão do território, colonização, enfim. Conquista de novas terras, né? Viraram psicóticos, foram atrás, mas a Itália não se sai muito bem na Segunda Guerra Mundial também. E devido a diversos conflitos que foram perdidos pela Itália, o poder do Mussolini começa a decair, tá? É nesse cenário aí que a gente tem a demissão dele do partido que ele mesmo criou, né? O Partido Fascista demite ele. Ele é preso, inclusive, tá? Mas aí os nazistas entram lá na Itália, resgata ele, enfim, resgata ele fica como representante, né, ajudando os nazistas no norte da Itália, até que em 1945
os antifascistas conseguem enviar ele de volta para o quinto dos infernos. Bom, resumidamente foi isso que aconteceu, tá? A minha ideia aqui hoje não era trazer exatamente o Mussolini, era trazer ele na figura representativa do que foi o fascismo, tá? Como é que ele começou e como é que ele tomou o corpo, que tomou a proporção que tomou dentro da Itália, principalmente. É lógico que mexeu com sentimentos da população que estava fragilizada, né? Estava em busca estava em busca de justiça, estava em busca de uma condição de vida melhor, mexeu com medos populares, mexeu com medo de elite, né? E que conseguiu realmente e que conseguiu realmente tomar uma proporção muito grande, porque lidou com mentiras, criou sentimentos que não existiam, criou inimigos que não existiam, né? Então, é isso. Eu espero só que a gente consiga, a partir daí, ter uma ideia melhor sobre o que a gente... qual o discurso que a gente compra, né? Porque muitos desses elementos estão aí na nossa política nacional cada vez mais presente, né? E é isso. Muito obrigada e, mais uma vez, se puder, deixa o like, comenta. Até a próxima.